Maria governa no céu aos anjos e aos bem-aventurados. De recompensa à sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e a missão de ocupar os tronos que ficaram vagos desde a queda dos anjos apóstatas pelo orgulho. Esta é a vontade do Altíssimo, o qual exalta os humildes, que o céu, a terra e o inferno obedeçam, de bom ou mau grado, às ordens da humilde Maria, a quem fez soberana do céu e da terra, a general dos seus exércitos, a tesoureira de seu erário, a dispenseira de suas graças, a obreira de suas grandes maravilhas, a reparadora do gênero humano, a medianeira dos homens, a exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer gerar filhos por meio de Maria até a consumação dos séculos, e diz-lhes as palavras: habita em Jacó, ou seja, faze tua morada e residência entre os meus filhos e predestinados, prefigurados em Jacó, e já não entre os filhos do diabo e dos réprobos, prefigurados em Esaú. Assim como na geração natural e corpórea existe um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual existe um pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria. Todos os numerosos filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. A quem não tem Maria por mãe, não tem a Deus por pai. Eis porque de os réprobos, quais sejam os hereges, os cismáticos e etc., que odeiam ou veem com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não tem a Deus por pai, embora disso se gloriem, já que não tem Maria por mãe, pois, se a tivessem por mãe, haveriam de amar e honrá-la como um verdadeiro e bom filho, naturalmente ama e honra sua mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir o herege, o homem de má doutrina, o ímpio do predestinado, é que o herege e o iníquo só vertem desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem, na tentativa de, por exemplos e palavras, diminuir-lhe o culto e o amor, aberta ou furtivamente, por vezes sob bons pretextos. Ai de mim! Deus Pai não disse a Maria para neles fazer sua morada, pois que são Esaús. Deus Filho quer se formar e, por assim dizer, se encarnar todo dia por meio de sua mãe amada em seus membros, dizendo-lhe: possui a tua herança em Israel, como se dissesse: o meu Pai me deu por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, réprobos e predestinados. A uns conduzirei com a vara de ouro, e a outros com a vara de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, e o justo vingador de outros, e juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por cabedal e herança aos predestinados, na figura de Israel, e, como boa mãe, dá-los-ei à luz, nutri-los-ei e educareis, e, como soberana deles, conduzi-los-eis, governareis e defendereis. Diz o Espírito Santo: um grande número de homens nasceu nela. Segundo a doutrina de alguns padres, o primeiro homem a nascer de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo foi um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, dela nasceu, os predestinados, então, de cuja cabeça são membros, também dela devem nascer por consequência necessária. Uma mãe não pode dar à luz a cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Do contrário, daria à luz um monstro. Assim também, na ordem da graça, nascem a cabeça e os membros de uma mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Cristo, isto é, um predestinado, não nascesse de Maria, que gerou a cabeça, mas de outra mãe, já não seria predestinado, tampouco membro de Jesus Cristo, mas um monstro na ordem da graça. Ademais, Cristo é hoje, mais do que nunca,
fruto de Maria, segundo lhe repetem o céu e a terra milhares e milhares de vezes por dia. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Por certo, Cristo é para cada homem em particular que o possui, verdadeiramente fruto e obra de Maria, bem como para o mundo inteiro em geral, de sorte que, se um fiel tem a Cristo formado em seu coração, pode com ousadia dizer: graças a Maria, o que tenho é fruto e efeito seu, e sem ela já não o teria. E a ela se aplicam estas palavras com tanto mais verdade do que São Paulo a si mesmo as aplicava. Por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Jesus Cristo se forme em vós. Gálatas 4,19. Santo Agostinho, superando-se a si mesmo e a tudo que venho dizendo, assevera que todos os predestinados, por serem conformes à imagem do Filho de Deus, são neste mundo encobertos no seio da Santíssima Virgem, onde são resguardados, nutridos, sustentados e criados por tão boa mãe, até que lhe dê a luz para a glória, depois da morte, que lhe são mais propriamente o dia de nascer, segundo chama a Igreja à morte dos justos. Ó mistério de graça, oculto aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados! Deus Espírito Santo quer nela e por ela formar os eleitos, dizendo-lhe: lança raízes entre os meus escolhidos. Eclesiástico 24:13. Lançai, minha tão amada esposa, as raízes de todas as vossas virtudes entre os meus eleitos, a fim de crescerem de virtude em virtude e de graça em graça. Tanta foi a complacência que lhe tive, enquanto sobre a terra vivestes a prática das mais sublimes virtudes, que vos desejo encontrar ainda outra vez sobre a terra, sem que vos deixeis de estar no céu. Por isso, gerai-as nos meus eleitos, que neles eu veja com complacência as raízes de vossa fé inabalável, de vossa profunda humildade, de vossa mortificação universal, de vossa sublime oração, de vossa ardente caridade, de vossa inamovível esperança e de todas as demais virtudes vossas. Vós sois ainda minha fiel esposa, tão pura e tão fecunda como nunca, que a vossa fé me dê fiéis, que vossa pureza me dê virgens, que vossa fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria se enraiza numa alma, produz aí maravilhas de graça que só ela pode produzir, porque só ela é a Virgem fecunda que foi, e sempre será inigualável em pureza e fecundidade. Maria gerou, com o Espírito Santo, a mais excelsa das coisas, de quantas sejam e quantas serão, um Deus homem. Por conseguinte, produzirá também as mais excelsas que existirão nos últimos tempos. Incumbiu-se-lhes a formação e criação dos santos ilustres que hão de vir no fim do mundo, pois só esta Virgem única e milagrosa pode, em união com o Espírito Santo, produzir coisas singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu divino esposo, a encontra numa alma, voa em sua direção e nela faz morada, e com essa alma se comunica na medida em que dá lugar à sua esposa. E uma das maiores razões por que o Espírito Santo já não realiza prodígios estrondosos nas almas é por não achar nelas uma forte união com sua fiel e inseparável esposa. Digo inseparável, porque desde que tal amor substancial do Pai e do Filho tomou Maria por esposa, em ordem a gerar Cristo, a cabeça dos eleitos, e a este mesmo Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois foi-lhe ela sempre fiel e fecunda. Do que fica dito, claramente se conclui, primeiro, que Maria recebera de Deus um grande senhorio sobre as almas dos eleitos, pois, sem o qual ela não pode fazer nele sua morada. Segundo, lhe ordenou Deus Pai, nem formá-las, nem nutri-las, nem criá-las,
nem em gerá-las à vida eterna como mãe, nem lhes ter como herança e penhor, nem formá-las em Cristo, nem em Cristo nelas, nem deitar-lhes no coração suas raízes de virtude e ser a companheira inseparável do Espírito Santo por tais obras de graça. Sem este domínio, digo, nenhuma obra ela pode fazer, se não tiver o direito e senhorio sobre suas almas, por singular graça do Altíssimo, o qual lhe deu poder sobre seu único e natural Filho, também lhe deu poder sobre seus filhos adotivos, não só sobre o corpo, o que pouco seria, mas também sobre a alma. Por graça, Maria é a rainha do céu e da terra, como Jesus é o rei por natureza e direito, como o reinado de Cristo existe sobretudo no íntimo dos homens, segundo sua palavra, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17, 21. Assim também o reinado da Santíssima Virgem se dá mais no interior do homem, ou seja, em sua alma, e é sobretudo nas almas onde ela, com seu Filho, é mais glorificada do que em todas as criaturas visíveis, podendo nós assim chamá-la, com os santos, de Rainha dos Corações. Em segundo, resta concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade que se diz hipotética, por consequência da divina vontade, é tanto mais necessária aos homens, para que eles alcancem o fim último. Logo, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária, como se fosse só uma outra qualquer. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípcio, doutor de Louvain, e diversos autores provaram irrefutavelmente, segundo os ensinamentos dos padres da Igreja, dentre os quais Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação e que é sinal infalível, segundo o sentir do mesmo Ecolampádio e de outros hereges, o não ter estima e amor por Santa Maria, e que, ao contrário, é sinete inconfundível de predestinação o ser de todo o coração e verdade dela devoto ou a ela devotado. Provam-no as figuras e palavras do Antigo e Novo Testamento, os exemplos e o sentir dos santos. Conhecem-no e demonstram-no a razão e a experiência, o próprio diabo e seus apaniguados, sufocados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, quase sempre de má vontade. De todas as passagens dos santos padres e dos doutores, de que fiz ampla colheita, em ordem a provar esta verdade, cito apenas uma, para que me não estenda em demasia. Ser devoto de vós, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar-se. São João Damasceno. Cá pudera eu narrar tantas histórias a provarem a mesma coisa, entre as quais, primeiro, a que se conta das crônicas de São Francisco. Viu ele num êxtase uma enorme escada que dava no céu, em cuja cumeada estava a Virgem Santa, pela qual lhe mostrou que, para chegar ao céu, é preciso subir por ela. Segundo, narra-se também das crônicas de São Domingos, quando 15.000 demônios, possuindo a alma de um infeliz herege, perto de Carcassonne, onde São Domingos recitava o rosário, foram obrigados, por ordem direta da Santíssima Virgem, a confessar grandiosas e alentadoras verdades sobre a devoção a Maria, e o fizeram com tanto ardor e clareza que a esta autêntica história não se pode ler, nem a este panegírico a sua devoção ouvir, em que pese aos demônios fazer, sem com isso verter lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Maria. Se a todos é necessária a devoção à Santíssima Virgem para tão somente salvar-se,
tanto mais o é a quem foi chamado a uma perfeição particular. E não penso eu que alguém possa conseguir uma união íntima com nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem outra união muito estreita com a Santíssima Virgem e máxima dependência de seu amparo.